Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas. Eu sou Priscila Paiva e esse é o Estude Kardec. Hoje nós vamos refletir sobre o início do capítulo Bem-aventurados os aflitos, de O Evangelho segundo o Espiritismo. Bom, a gente tem, primeiramente, vamos agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui conectados, que a espiritualidade, os benfeitores espirituais nos auxiliem, a refletir sobre esse tema. Ilumine aqui as minhas ideias e ilumine vocês. Que essa energia, essa vibração positiva me envolva a cada um de vocês, que a gente possa aí jogar, esses fluidos benéficos por toda a vizinhança, pelo nosso país, tantas pessoas necessitadas de palavras amigas, de uma energia positiva. Boa noite, Sônia, boa noite, Fábio. E que a gente possa ter com esse estudo um fortalecimento para enfrentar as batalhas do dia a dia, dessa encarnação que não é nada mole, Tá ficando cada vez mais difícil, mas vamos embora, Vamos junto. Então, Kardec vai trazer aqui no Bem-aventurados os aflitos, que é um capítulo longo. Primeiro, a Justiça das Aflições, que já estudamos com o amigo Alan no Fraternidade e Esperança. A live tá salva lá. Tá salva lá. Depois, Kardec traz as causas atuais das aflições. Por quê? Nós que acreditamos em reencarnação, temos a tendência de sempre atribuir os nossos problemas às vidas passadas, Eu aqui nessa vida eu sou um alecrim dourado, eu sou uma santa, faço nada de errado, tudo culpa da outra vida. Mas não, tem muitas coisas que são resultados, boa noite Loreta, são resultado das nossas escolhas nessa vida mesmo, Nós fazemos escolhas a todo momento. Então, alguns problemas que nós temos, algumas dificuldades, são devido a escolhas que fizemos nesta vida. E isso foi estudado na quinta-feira, a live está salva aqui no perfil. Hoje nós vamos estudar causas anteriores das aflições. O que será que nós fizemos na encarnação passada? Bom, não temos como saber, A gente fica aí tateando no escuro, buscando um caminho e ao mesmo tempo imaginando o que nós aprontamos para ter a vida atual com as nossas dificuldades. Então Kardec vai trazer aqui para a gente que, mas se há males nesta vida cuja causa primária é o homem, vou voltar um pouquinho aqui para quem não assistiu as outras. Kardec abre o item 4, causas atuais das aflições, dizendo: de duas espécies são as vicissitudes da vida, ou se o preferirem, promanam de duas fontes bem diferentes, que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, que foi o estudo passado. Outras fora desta vida. Então, quando nós refletimos e não encontramos essas respostas, provavelmente a causa está em outra vida. E aí ele fala aqui no item 6. Mas se há males nesta vida cuja causa primária é o homem, outros há também os quais, pelo menos na aparência, ele é completamente estranho e que parecem atingi-lo como por fatalidade. Tal, por exemplo, a perda de entes queridos e a dos que são o amparo da família. E aí ele vai citar vários exemplos que a gente vai se identificar, Tais ainda os acidentes que nenhuma previsão poderia impedir, que a gente aí viu, a grande artista Marília Mendonça sofrendo um acidente tão nova e cheia de saúde. Os reveses da fortuna que frustram todas as precauções aconselhadas pela prudência, os flagelos naturais, as enfermidades de nascença, sobretudo as que tiram a tantos infelizes os meios de ganhar a vida pelo trabalho. Quantas pessoas já nascem com limitações físicas, limitações mentais e não podem ter uma vida plena? E a partir daí, o que será que aconteceu, Se a gente for imaginar que só exista uma única vida, uma oportunidade, que justiça seria essa divina daqueles que nascem já com algum problema? Aqui ele fala as deformidades, a idiotia, o cretinismo. Sabemos de tantas pessoas que já nasceram com limitações, sejam elas no corpo físico, mental ou com problemas, Todos nós temos as nossas questões, mas tem pessoas, por exemplo, na extrema pobreza, que não têm oportunidades que nós temos. Os que nascem nessas condições certamente nada hão feito na existência atual para merecer, Kardec diz aqui, sem compensação tão triste sorte,
que não podiam evitar, que são impotentes para mudar por si mesmos e que os põe à mercê da comiseração pública. Por que, pois, seres tão desgraçados, enquanto ao lado deles, sob o mesmo teto, na mesma família, outros são favorecidos de todos os modos? Aqui, no caso, ele está se referindo, por exemplo, a esses que já nascem com essas limitações. Às vezes, uma família, todos ali gozando de plena saúde, e uma pessoa, né, nasce, uma criança, com essas limitações, com essas dificuldades, que vai exigir um grande cuidado dos pais. Dependendo do caso, não vai ter a sua independência. E aí, como entender o que acontece, né, dentro dessa família, se nós não formos acreditar, não acreditemos em reencarnação? E aí vocês podem falar aí, quem está online, se já nasceu espírita, se passou a ser espírita depois, se já acreditava em reencarnação. Eu primeiro acreditava em reencarnação, depois me tornei espírita. Cresci na igreja católica, minha família é católica e evangélica, né? A família no modo geral. Em casa éramos católicos, minha mãe ainda é. Mas eu deixei a igreja católica e me tornei espírita anos depois. Primeiro eu passei a acreditar em reencarnação, vendo, talvez até por influência, né? Eu digo, das novelas, vendo que aquilo ali sim fazia sentido. Eu via a justiça divina nisso. E sempre surgia uma amizade, alguém que falava sobre reencarnação, e isso ia me fortalecendo nessa ideia. E quando eu comecei a estudar, eu falei, é exatamente isso que eu acredito. Então, se vocês quiserem, contem aí para mim, né, a partir de que momento vocês passaram a acreditar. Que dizer, enfim, dessas crianças que morrem em terrindade e da vida só conheceram sofrimentos, né? Que justificativa há de ter? Problemas são esses que ainda nenhuma filosofia pôde resolver. Anomalias que nenhuma religião pôde justificar, que seriam a negação da bondade, da justiça e da providência de Deus, se verificasse a hipótese de ser criada a alma ao mesmo tempo que o corpo e de estar a sua sorte irrevogavelmente determinada após a permanência de alguns instantes na Terra. Qual seria essa explicação? Né? Deus de infinita bondade e justiça. Né? Deus é perfeito, não há de ter falha, não há dele ficar escolhendo a critério quem vai sofrer. Qual seria a justificativa se houvesse apenas uma vida, se a alma fosse criada no momento do nascimento, no momento em que está o feto ainda na barriga da mãe, não tivesse uma vida anterior? A Loreta está falando, eu me tornei depois assistindo uma palestra, já acreditava em reencarnação anteriormente, de me tornar espírita, igual a mim, né? Fui vendo assim algumas coisas, eu falo, acho que por essa influência, né, cresci, novela A Viagem, e aí você vê, daqui a pouco um amigo fala, outro amigo fala, aí você lê um livro, e aí eu fui vendo que isso é que fazia sentido para mim, até que eu passei a frequentar a casa espírita e nunca mais saí, graças a Deus. Então, continuando aqui, ele vai falar que fizeram essas almas que acabam de sair das mãos do Criador, supondo, né, que essas almas foram criadas naquele momento, que elas não têm nada para expiar, como nós acreditamos, nós reencarnacionistas espíritas, que elas fizeram para que se vissem neste mundo abraços com tantas misérias e para merecerem no futuro uma recompensa ou uma punição qualquer, visto que não hão podido praticar nem o bem nem o mal. A criança que nasce e vive algumas horas, alguns dias ou até alguns meses, uma criança não faz mal, também não faz bem. Então, como é uma criança, se a gente for imaginar que foi para o céu, para alguma região, né, de paz, de bem, de amor, não fez nada de bom. Não praticou a caridade, né, não conseguiu nem ter ali um relacionamento. Era uma criança. E também não fez nada de mal para ser condenada, a ser punida. Então, a gente vai encontrando nessas reflexões algumas faltas de lógica, né? E que a reencarnação, quando você traz aqui a chave, algumas pessoas que não são espíritas não conseguem, não compreendem que a gente também estuda o evangelho, né? Então, eu sempre gosto de falar, a gente estuda o evangelho segundo o espiritismo, ou seja, com duas chaves que são muito importantes para entender muitas coisas, a reencarnação e a mediunidade. Com essas duas palavras-chave, a gente consegue entender um monte de coisa que eu, pelo menos, não entendia antes, né? E aí vai de cada um, da crença de cada um, é claro, cada um é livre, tem que estar onde se sentir melhor. Mas aí eu estou falando de mim e um pouquinho, eu acho que de vocês também, já que estão aqui. Todavia, por virtude do axioma segundo o qual
todo efeito tem uma causa, tá? As misérias são efeitos que hão de ter uma causa. E desde que se admita um Deus justo, essa causa também há de ser justa. Se Deus, com toda a sua perfeição, né, nos cria, nos ama, quer o melhor pra gente, como é que ele vai ficar punindo a gente? Não faz sentido. Né? A gente temer a Deus no sentido de ter medo mesmo, a gente deve ter aquele respeito pelas leis divinas. E é a partir dessa lei de causa e efeito que a gente é punido quando a gente transgride uma lei divina, uma lei de Deus. Não é Deus apontando, nos julgando, não está ele lá de cima dizendo que você vai sofrer isso, você vai sofrer aquilo, como se ele quisesse punir como se fosse um carrasco. É assim, através da lei que faz parte da natureza. A Samantha está dizendo, sempre acreditei em espiritismo, pois desde criança tinha contatos com os desencarnados através de sonhos e era meu pai quem me explicava tudo. Muito bom, Samantha. Seu pai já era espírita ou ele era simpatizante? Já passando, meu pai também. Meu pai não é espírita, mas ele também sempre trazia algum livro, me incentivava, falava de alguma mensagem, né, de Chico Xavier. E isso aí também foi uma plantinha. Então, que eu fui tendo ali e aqui, você vai juntando, até que em determinado momento você entende o porquê das coisas, né? No momento em que eu entrei na casa espírita, eu entendi o porquê. Ao longo da minha vida eu fui recebendo essas dicas, provavelmente porque eu já tinha trilhado aí, né, isso como meta lá no meu planejamento, já que eu faço parte de uma casa como trabalhadora, desempenho esse papel, né, de divulgadora, entre outras coisas, mas a gente sabe que são compromissos que a gente geralmente, né, marca ali, combina antes de reencarnar, já que são tão importantes na nossa vida e porque também, como diz aqui, né, a gente deve ter aprontado algumas na outra encarnação. Ora, ao efeito precedendo sempre a causa, se esta não se encontra na vida atual, há de ser anterior a essa vida, isto é, há de estar numa existência precedente. Por outro lado, não podendo Deus punir alguém pelo bem que fez, nem pelo mal que não fez, se somos punidos, é que fizemos o mal. Às vezes não é fácil aceitar essa, né? Poxa, mas eu sou tão legal nessa encarnação, o que eu fiz, meu Deus? Ou a gente questiona e fala, poxa, eu acho que tem uns juros aí que exagerado, que dívida é essa? Não é possível que eu fiz isso tudo, não. Né, que eu preciso passar por isso, mas geralmente fizemos sim, né? E ela foi amenizada, estamos pagando em suaves prestações para que a gente consiga dar conta. Né? Provavelmente Deus, com a sua infinita bondade, está amenizando ela para a gente já aprontou bastante. Mas aqui diz justamente isso, né? Que se Deus não vai punir alguém pelo bem que fez, nem pelo mal que não fez. Se somos punidos é que fizemos o mal. Se esse mal não fizemos na vida presente, tê-lo-emos feito noutra. E aí a gente não lembra. Esquecimento do passado faz parte também desse capítulo, né? Mais pra frente. É uma alternativa a que ninguém pode fugir e em que a lógica decide de que parte se acha justiça de Deus. Se a gente negar isso, se a gente achar que não faz sentido, a gente está passando pelo que está passando, a gente está negando a justiça divina. E aí, se eu creio em Deus, como eu falei, num Deus bom, um Deus de amor, como é que eu vou imaginar que eu não fiz nada? Ok, se você lida bem com o fato de que, estou passando por isso, só acredito nessa vida, Deus sabe, ponto, tá ótimo, né? O Espiritismo se dirige àqueles que não creem ou aos que duvidam. E é nisso que consiste, né? E também Kardec deixa claro que a gente não deve, né, impor os nossos pensamentos aos outros, aqueles que estão satisfeitos com as suas ideias. Mas no meu caso, esse era um dos questionamentos, né? Como assim? Algumas pessoas sofrem tanto, enquanto outras têm uma vida boa, por mais que tenham problemas, nem se compara, como a gente viu aqui no início, né, desse item, falando sobre as enfermidades, sobre os acidentes. Samantha está dizendo, não seguia muita religião, o pai dela, né, meus avós paternos seguiam a doutrina, assim as tias são espíritas e os tios da maçonaria.
No meu caso, a minha família não é espírita. Eu fui a primeira. Depois eu fui descobrir, né? Que, tipo, bisavó já foi e tal, mas na família atual, na geração atual, só eu. E aí, alguns simpatizantes começaram a surgir, já que eu comecei a falar bastante de espiritismo nas redes sociais. Porque eu também não fico falando pra ninguém, pra, tipo, convencer ninguém, não, né? Mas falando nas redes sociais, as pessoas foram vendo que fazem sentido, então surgiram alguns simpatizantes na família. O homem, pois, nem sempre é punido. Ih, agora eu vou tossir. Bebi aqui, não caiu bem. O homem, pois, nem sempre é punido ou punido completamente. Peraí, gente, vamos lá de novo. O homem, pois, nem sempre é punido ou punido completamente na sua existência atual, mas não escapa nunca às consequências de suas faltas. A prosperidade do mal é apenas momentânea. Se ele não expiar hoje, expiará amanhã. Ao passo que aquele que sofre está expiando o seu passado. O infortúnio que à primeira vista parece merecido tem sua razão de ser. E aquele que se encontra em sofrimento pode dizer: perdoa-me, Senhor, porque pequei. Então, sempre que estamos passando por alguma dificuldade, principalmente quando é uma baita dificuldade, é porque alguma coisa a gente está expiando. Não exatamente fizemos aquilo, ao contrário, né, do que a gente está passando ao outro, mas algo fizemos. Então, pedimos perdão a Deus. Se achamos que estamos sob uma influência negativa, devemos pedir perdão aos irmãos que possam estar nos influenciando dessa maneira, mesmo que a gente não tenha mediunidade ostensiva e não esteja vendo, não esteja sentindo. Afinal, gente, as dívidas são muitas, então pedir perdão é sempre bom, né? Que a gente possa entender, não nos culpar, carregar a culpa de uma maneira que isso vá nos bloquear o nosso avanço, o nosso progresso, mas que a gente consiga entender que somos responsáveis pelas nossas escolhas, pelas nossas atitudes e também pelos nossos problemas. E a gente está colhendo o que a gente plantou. Se não foi nessa vida, foi em outra. Então, pedir perdão a Deus, pedir perdão aos irmãos encarnados e desencarnados, para que a gente possa evoluir e finalmente chegar onde nós queremos, né? Naquela felicidade, melhorando como espírito e alcançando também um planeta, que aí já é uma outra história aqui, mas um planeta que a gente consiga se sentir bem, porque a gente sabe que a Terra está mudando e se a gente não mudar junto para estar no planeta de regeneração, a gente vai acabar ficando para trás, tendo que ir para o outro planeta. Aí vai ter que fazer fogo, sei lá o que, um planeta primitivo aí da vida. E essa prosperidade do mal, ela é momentânea, diz Kardec aqui, deixando claro. Às vezes a gente vê algo de ruim acontecendo e fica, cadê a justiça? A justiça do homem é falha e cadê a justiça divina? Por que não acontece nada com essa pessoa, né? A gente começa, e tem que controlar os pensamentos, porque a gente não pode ficar irradiando essa negatividade, porque primeiro ela faz mal a gente, muito mais mal a gente do que aquele que a gente está emanando as energias. E mesmo que a gente atinja o outro, isso não é legal. Isso não é legal porque a gente está plantando aí algo que a gente não quer colher. Então, que a gente controle esses pensamentos diante de fatos negativos, por mais difícil que seja, por mais que o país esteja esse caos. A gente precisa se equilibrar, pensar no que a gente pode resolver, o que está aqui dentro do meu controle, que eu posso fazer por mim, pelos que me cercam, o que eu posso resolver e esquecer desse mal que a gente não consegue resolver nessa vida, porque a justiça de Deus, ela não falha. E como a gente está estudando aqui, todo efeito tem uma causa. E todos serão punidos as suas faltas. Se não for nesta vida, vai ser em outra vida. Tá bom, é tarde? A gente está passando por isso aqui. Quando aqui os responsáveis serão punidos? Ok, mas a gente tem que confiar, acima de tudo, em Deus. Os sofrimentos devidos a causas anteriores à existência presente, como os que se originam de culpas atuais, são muitas vezes a consequência da falta cometida. Isto é, o homem, pela ação de uma rigorosa justiça distributiva, sofre o que fez sofrer aos outros. Se foi duro e desumano, poderá ser a seu turno tratado duramente com desumanidade. Se foi orgulhoso, poderá nascer em humilhante condição. Se foi avaro, egoísta ou se fez mau uso de suas riquezas, poderá ver-se privado do necessário. Se foi mau filho,
poderá sofrer pelo procedimento de seus filhos. Aqui é importante entender que Kardec só está colocando alguns exemplos para que a gente possa entender como funciona essa lei de causa e efeito e sair do papel de vítima, de sofredores que são tratados por Deus, que Deus esqueceu de mim. Mas não é assim, olho por olho, dente por dente, como na época de Moisés. A gente não tem que entender isso aqui como se eu estou passando por isso é porque eu fiz exatamente o contrário a alguém na vida passada. Porque quando você coloca essas palavras, esse entendimento muito olho por olho, dente por dente, em cima de casos que são absurdos, que a gente vê que são de revoltar, se você for ficar imaginando, colocando, entendendo a reencarnação dessa forma, a lei de causa e efeito, você vai punir aquela pessoa que está sofrendo hoje, imaginando que ela em outra vida foi o carrasco. E isso não pode acontecer jamais. Primeiro porque não sabemos nem da nossa vida, imagina da vida dos outros. Então, se eu não tenho conhecimento nem de quem eu fui na encarnação passada, como eu vou ficar julgando e apontando o outro? Segundo que o que está aqui em nossas mãos, esse conteúdo, se designa como espiritismo consolador, né? E não como esclarecedor, julgador. Então, nenhum conhecimento que a gente adquire no espiritismo deve ser usado para julgar o outro, para apontar o outro, criticar e falar assim, você está passando por isso? Na outra encarnação, fez tal coisa, provavelmente, é por isso. Não, minha gente, pelo amor de Deus, isso aqui é para consolar os outros. É para você levar uma palavra amiga, um fortalecimento para as pessoas. E se não for para isso, então é melhor nem abrir a boca. Porque quando a gente está passando por uma situação ruim, ninguém quer que vire e fale, você está com uma doença? Vê aí, o que você está fazendo de errado, deve ser essa raiva aí que você está sentindo. Ok, dependendo da intimidade, a gente pode até dar um toque, não é bom guardar isso, guardar aquilo, não, perdoa fulano. Agora, não é a primeira coisa que ninguém tem que ouvir, né? Quer ouvir. Boa noite, Karen. Você quer o consolo, você quer uma palavra amiga, você quer a força, você quer pelo menos desabafar, mesmo que o outro não tenha exatamente o que te falar, né? Às vezes tem situações que a gente não sabe nem o que falar para o outro, mas o importante é estar ali ao lado e sem julgamento, porque já tem gente demais criticando no mundo pra gente poder ficar aqui, se você foi egoísta, hein? Aí agora você tá aí, não consegue dinheiro por nada. Você deve ter feito isso e isso com o teu filho, porque agora teu filho não tá querendo saber de você. Então, não sejamos essa pessoa. Não caiamos nessa de ficar apontando e tentando adivinhar a vida dos outros. Até porque, imagina, se coloca no lugar da pessoa. Se alguém vem avaliar a nossa vida. Você está passando por isso, hein, Priscila? Na outra vida tu deve ter feito isso e isso. Ninguém quer esse tipo de amizade, né? Então, que nós nos lembremos sempre que o Espiritismo, ele é o consolador prometido. Assim se explicam pela pluralidade das existências, essa maravilha, e pela destinação da Terra, como mundo expiatório, as anomalias que apresenta a distribuição da ventura e da desventura, entre os bons e os maus, neste planeta. Lembrando aqui, ressaltando o mundo expiatório. Somos todos imperfeitos, em sintonia com este planetinha que é imperfeito. Não existe ninguém perfeito aqui. A gente pode ter um que esconda bem as imperfeições, mas perfeito mesmo não tem. Ninguém tem. Até esses que vêm aqui botar cara a tapa e ficar lendo o evangelho, gente, é porque a gente tem também a nossa dívida lá atrás. Provavelmente a gente se comprometeu, como eu falei anteriormente, a gente se comprometeu com essa divulgação. E a gente vem aqui e tenta passar essa mensagem, porque é bom demais quando você tem contato com o conteúdo espírita, a gente quer contar para os outros, né? A gente quer estudar, mas não que sejamos perfeitos, ninguém é. É porque, como eu costumo dizer, é o que tem para hoje. Priscila Paiva é o que tem para hoje para Jesus, entendeu? Ele está trabalhando com o que ele consegue. Ele não está conseguindo ninguém melhor aqui no planeta Terra, então ele vai selecionando uns aí. E aí eu tô nessa também. Semelhante anomalia, contudo, só existe na aparência, porque considerada tão só do ponto de vista da vida presente. Aquele que se elevar pelo pensamento, de maneira a aprender toda uma série de existências, verá que a cada um é atribuída a parte que lhe compete, sem prejuízo da que lhe tocará no mundo dos espíritos, e verá que a justiça de Deus nunca se interrompe. Se a gente for olhar pelo alto, né, entender, é como tem uma passagem que fala, olhar do alto de uma montanha, a gente consegue ter uma visão ampla.
E é assim, quando a gente fica olhando só a nossa vida no aqui e agora. Outro dia até uma psicóloga, ou psicanalista que eu sigo, fez um post sobre isso, né? Ou seja, às vezes a gente está num momento de dificuldade, a gente se prende a esse momento da nossa vida e fica assim, nossa, se eu não, né, não trabalho, eu não tenho valor, se eu não tenho dinheiro, nossa, aí fica frustrado. A gente acaba se apegando no momento em que a gente está vivendo. Isso é normal, mas a gente precisa sair dessa. Porque nós não somos esse momento, nós estamos nesse momento. Assim como eu não sou Priscila, eu estou Priscila. Então, tudo isso na nossa vida são fases, são ciclos. Então, se você está num momento ruim, seja qual for, com problema de saúde, problema financeiro, problema com relacionamento, você tem que entender que é uma fase e que depende de você em partes, porque a gente sabe que outras aí tem as vidas anteriores, né? Tem as questões de planejamento, de merecimento, mas depende de nós transformarmos a nossa vida. E começa o quê? A partir do pensamento. Então, que a gente tome esse cuidado. Jamais deve o homem olvidar que se acha no mundo inferior, ao qual somente as suas imperfeições o conservam preso. A cada vicissitude, cumpre-lhe lembrar-se de que, se pertencesse a um mundo mais adiantado, isso não se daria e que só de si depende não voltar a este, trabalhando por melhorar, trazendo aqui pra gente a nossa responsabilidade. Olha que coisa boa, a gente saber que depende da gente. E olha que coisa ruim. Poxa, não adianta a gente ficar implorando, Deus me manda para um planeta melhor, mais evoluído, né? Não adianta, depende da gente. E são várias encarnações que a gente tem aí, as anteriores, cujo nosso passado a gente não lembra, mas que vai fazer com que a gente tenha a vida atual, né? Todas essas vicissitudes, essas dificuldades. E olhando desse alto, a existência, ela é curta, né? Pra gente, a gente está aqui vivendo isso e até mesmo a gente se apega lá nos flagelos destruidores. Kardec vai perguntar, né, sobre isso, as pessoas, tantas pessoas de bem, inocentes, que desencarnam durante um flagelo destruidor, e a gente está vivendo isso agora já no finalzinho da pandemia, mas ela se encaixa nisso. E a resposta dos espíritos é que a nossa encarnação é como se fosse um minuto dentro de toda a eternidade. E que o que acontece é para a evolução, para acelerar a nossa evolução individual e enquanto sociedade, humanidade, coletivo. Então, não é que seja uma crueldade, mas são coisas que acontecem, que são necessárias, que muitas vezes as pessoas já encarnam sabendo disso, né, do seu tempo aqui. E a gente tem que ter cuidado, porque todos nós podemos desencarnar a qualquer momento. Então, a gente tem que ter cuidado sempre, avaliar o que estamos fazendo com a nossa vida, com a nossa encarnação. Será que estamos aproveitando todas as oportunidades? Aquilo que a gente planejou, aquilo que a gente deseja, ou a gente está se apegando demais a coisas que, se a gente desencarnar, ó, isso vai ficar aí. Às vezes a gente perde a saúde, se desgastando com questões que, se a gente desencarnar, vão dar um jeito, porque ninguém é insubstituível. E a gente fica aí se estressando e nananã, e por isso que às vezes vem as dificuldades para mostrar para a gente o que realmente importa, como agora a pandemia nos mostrou. Né? Ficou aí a lição, né? Muita gente passou para lá, mas muita gente também está aprendendo. A Samantha está dizendo que não quer reencarnar mais. A Samantha, gente, ela, com esse Samantha, ó, e ela tem essa questão, que ela diz que não quer reencarnar mais, acho que ela quer ser anjo já. Aí, Samantha, vamos ver lá no plano espiritual como é que vai ser para tu, o que vão falar para você. A Sônia tá dizendo, isso eu aprendi. Aprendeu o quê, Sônia? Que eu já falei tanto aqui que eu já não sei o que você aprendeu. Então, vamos lá. Aprendeu a lição da pandemia? Será que é isso que ela tá falando? Né? Que eu tava falando, louca, né? Fala e já esquece o que falou. As tribulações podem ser impostas a espíritos endurecidos ou extremamente ignorantes, para levá-los a fazer uma escolha com conhecimento de causa. Os espíritos penitentes, porém, desejosos de reparar o mal que hajam feito e de proceder melhor, esses as escolhem livremente. Tal caso de um que, havendo desempenhado mal sua tarefa, pede-lhe a deixem recomeçar para não perder o fruto de seu trabalho. Veja só,
a gente fica lá implorando para reencarnar, para vir aqui continuar, para refazer, nananã, e chega aqui e fica, essa vida tá dura. Ai, que dificuldade é essa? Ai, meu Deus do céu, né? E a gente fica aqui murmurando, vê se pode. Vai lá pra fila, então reencarnar, minha gente. A Sônia tá falando, não se preocupar muito. A gente precisa, porque senão a gente fica doido, né? Ainda mais agora na pandemia, que parece que tá passando um trator, né? A gente cai, levanta, vem outro e pá, e cai, levanta, tá demais. A Loreta, quanto mais estudo, mais percebo que tem que estudar. Mas Loreta, é isso exatamente. Eu entrei no Centro Espírita há 9 anos, comecei a estudar, tô estudando, estudando, estudando. E é bom demais, né? Porque a gente, a cada estudo, a gente vai revendo alguns pontos, quando é em grupo, vendo novos pontos de vista, e também pela nossa experiência, porque a gente vai passando por certas situações e vai encaixando isso no que a gente está passando, né? Porque uma coisa é a teoria, outra é a prática. Então, às vezes, a gente lê, reflete, fala, opa, isso eu já aprendi. Aí vem a prova e... A gente, louca, eu, por exemplo, sou dessas. Louca, e depois, não, peraí, vamos acalmar, vamos abrir aqui o evangelho. Hoje mesmo eu fiz isso, gente. Eu tava assim, com os nervos, sabe? Aí eu falei assim, peraí, eu vou me comprometer com uma live, que aí eu vou me acalmar e eu vou passar o dia bem. E funcionou. Então, veja só, como às vezes a gente precisa ser ali adestrado. Stand-up comedy. Então pode mudar. Aqui é só loucura, né? Então, essa foi a questão lá na Casa Espírita. Falaram pra mim assim, vai dar palestra. Eu falei, gente, como é que essa pessoa vai dar palestra? Não, vai lá dar palestra. Pode? Aí eu falei, posso zoar? Pode zoar. Minha casa é tudo de doido, viu aí? Falei, então se eu posso zoar, tá legal. E aí eu tô lá esse tempo todo, o pessoal me dá maior confiança. Veja bem, né? Como é que são as coisas. Aí eu já até me perdi aqui. Já até me perdi no que eu tava falando, né? Mas será que daqui a pouco eu lembro? Enfim, né? Vamos estudando, estudando e a gente vai refletindo. E isso que eu falei, agora eu lembrei, eu falei da live, né? Que eu me comprometi. Isso é muito interessante. Nervosa? Ah, tá. A Samanta veio só pra cima de mim pra tu ver. A Samanta é da mesma casa espírita que eu. O que acontece? Às vezes a pessoa fala, eu não preciso de religião. Ótimo para ela, eu preciso ter esse compromisso sim, porque eu esqueço, gente. A gente é humano e a gente vai esquecendo. Então, para mim, como funciona? É como se fosse aquele, sabe, tanto fortalecimento quanto me trazer ali aquele puxão de orelha, sabe? Sabe a mãe quando vem com cinto? É tipo isso, porque aí eu lembro, opa, peraí, eu não posso fazer isso não, eu sou espírita, né? E aí eu me seguro. Então, realmente é isso. Aí, Karen, você, olha eu, já transformando a live espírita astróloga. Um amigo meu que é astrólogo, quando viu o meu mapa, ele falou assim, nossa, você tem Marte em Escorpião. Ainda bem que Jesus entrou na tua vida. E foi bem assim mesmo, porque eu preciso. Então, isso depende, né? O autoconhecimento é bom para isso, porque como a Loreta, né, que falou, que quanto mais estuda, mais tem que estudar. E eu acho que isso é muito importante. Algumas pessoas estudam, ou não querem estudar, ou estudam e falam, já aprendi, cada um com o seu, né? Mas eu acho bom por isso, porque aí a gente vai vivendo essas experiências, essas provações, e a gente vai lembrando, vai se segurando, vai refletindo, vai entendendo. E aí o palestrante lá da casa que eu frequento, na quinta-feira, ele falou uma coisa. Quando a gente passar por alguma situação, a gente substitui o porquê eu estou passando por isso pelo para que eu estou passando por isso, né? Porque a fé, a religião, ela não faz com que a gente não passe por problemas. A gente vai passar sim. Então, qual é a maneira que a gente deve encarar como cristão, né? Nós somos espíritas, devemos ter esse entendimento todo da reencarnação e também, como cristãos, nós não podemos nos rebelar totalmente assim, né? É claro que é humano, a gente tem os nossos desequilíbrios, ninguém aqui é anjinho, mas a gente deve lembrar exatamente de onde, né, de onde a gente está, onde a gente está investindo o nosso tempo. E aí ele fez essa proposta, né, trocar o porquê isso está acontecendo comigo pelo para quê. Porque às vezes a vida está toda boinha, tranquila, e vem uma situação e a gente fica, né, caramba, eu planejei isso, 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 porque nós queremos controlar tudo. Então, no momento em que algo sai do nosso controle, a gente pira e é normal, mas a gente precisa se reequilibrar, cuidar da nossa saúde mental e também para não afetar o nosso físico, porque o estresse, a ansiedade, tudo isso vai fazendo mal para o nosso corpo.
Então, para que a gente possa se manter nesse equilíbrio e ter uma vida boa, a gente precisa estar sempre alerta, orar e vigiar, né? Vigiar nossos pensamentos, nossas atitudes. E depois que passar aquela turbulência toda, a gente tentar entender o que essa situação está me mostrando, o que eu preciso aprender com essa situação. Sempre tem um motivo. E toda coisa, por mais que seja ruim, é uma oportunidade para a gente. Durante a turbulência é muito ruim muito difícil manter a calma. Mas a gente sabe que para tudo há um propósito. Então a gente deve confiar nesse propósito de Deus. E não se cair, entrar numa de vítima, né? Eu tô passando por isso, Deus esqueceu de mim, daqui a ladeira abaixo. Não, manter o pensamento firme de que as coisas vão melhorar. E aí lá na frente a gente vai entender por que a gente passou pelaquela situação. Porque muitas vezes aquela velha história, Deus escreve certo por linhas tortas. E aí a gente vai passando e vai, né, reclamando horrores. Depois, quando vem as consequências que às vezes são boas, a gente fala, passei por aquilo tudo, mas olha só, agora eu tô aqui na boa. A Karina, boa noite. E a Samanta dizendo que vai virar um anjo. Então vamos ver, né, gente? Vamos ver se a Samanta vai virar um anjo. As tribulações, portanto, são ao mesmo tempo expiações do passado, que recebe nelas o merecido castigo, e provas em relação ao futuro, que elas preparam. Rendamos graças a Deus, que em sua bondade faculta ao homem reparar seus erros e não o condena irrevogavelmente por uma primeira falta. Olha que maravilha, minha gente. Olha que maravilha a gente não ser condenado. Antes de eu ser espírita, eu tinha aquele pavor, né? Coisa de católico. Ai, meu Deus, fiz isso. Respondi minha mãe, fiz não sei o que. Ai, será que eu vou pro inferno? É bom demais a gente saber que não existe inferno e que nós temos várias oportunidades. Não que a gente tenha que sair por aí errando, mas sabendo que a gente pode reparar o nosso erro nessa vida ou em vidas futuras, porque Deus é um Pai de infinita bondade, e se nós que somos imperfeitos damos inúmeras oportunidades, né? Os pais para os seus filhos, nós, amizade também, todo mundo, né? A gente fala, mano, dá outra chance, tem que dar, hein? E aí, porque Deus não ia dar outra chance? Uma pessoa ser condenada, punida eternamente por uma falta cometida. E assim a gente entende no Espiritismo que além de não existir céu e inferno, que são estados de consciência, Deus vai nos entender através das nossas intenções, não exatamente das ações, e sim quais são as intenções e o nosso conhecimento. E aí entra uma grande responsabilidade, né? A gente enquanto espírita. Não há crer, no entanto, que todo sofrimento suportado neste mundo denote a existência de uma determinada falta. Essa parte aqui vai completar aquela outra que eu estava falando sobre o olho por olho, dente por dente, que às vezes a gente, né? Você está passando por isso, foi porque fez isso? Não, ele coloca aqui, ó. Nem todo sofrimento suportado neste mundo denota a existência de uma determinada falta. Muitas vezes são simples provas buscadas pelo espírito para concluir a sua depuração e ativar o seu progresso. Assim, a expiação serve sempre de prova, mas nem sempre a prova é uma expiação. Provas e expiações, todavia, são sempre sinais de relativa inferioridade, porquanto o que é perfeito não precisa ser provado. Nós somos imperfeitos, estamos aqui nesse planeta, que é uma escola, que é um hospital, que é um presídio, que traz, né, justamente essas analogias para que a gente possa entender o que a gente está fazendo aqui. E a gente precisa, sim, expiar, mas muitas vezes o que a gente está passando, e quando a gente vê uma outra pessoa passando por algo muito ruim, e às vezes quer julgar, né, essa vida é difícil, só Deus sabe o que aprontou na outra vida. Mas às vezes aquele espírito é muito mais evoluído do que a gente e ele veio, pediu aquela prova para poder evoluir mais depressa. E a gente, morde a língua depois. Provas e expiações, todavia, são sempre sinais de relativa inferioridade. Pode, pois, um espírito haver chegado a certo grau de elevação e, nada obstante, desejoso de adiantar-se mais, solicitar uma missão, uma tarefa a executar, pela qual tanto mais recompensado será se sair vitorioso, quanto mais rude haja sido a luta. Tais são especialmente essas pessoas de instintos naturalmente bons, de alma elevada, de nobres sentimentos inatos, que parece nada de mal haverem trazido de suas precedentes existências e que sofrem, com resignação toda cristã,
as maiores dores, somente pedindo a Deus que as possam suportar sem murmurar. Pode-se, ao contrário, considerar como expiações as aflições que provocam queixas e impelem o homem à revolta contra Deus. Então aqui ele dá uma orientação, né? Gente que é curioso, fica lá, tá espiando ou tá sendo prova, né? Quando o espírito se revolta contra Deus, né? Não acredito em Deus, Deus me largou, não, tô passando por isso. É porque provavelmente uma expiação e ele não tá aceitando isso, ou seja, tá resolvendo aí uma questão passada. Quando ele tá ali de boa, o mundo tá acabando, sacanagem, né? O mundo tá desabando e ele tá ali de boa, que eu ia falar. Quando ele está ali suportando sem murmurar, e aí sem murmurar não é que nunca, em nenhum momento ele vai, né, dar uma reclamada, que isso é natural. Mas ele suporta, é resignado, tá ali passando, acreditando que as coisas vão melhorar, tem uma baita fé. Tem pessoas que não têm assim quase nada e tem uma fé absurda. E aí a gente fala, nossa, poxa, a pessoa tá passando por uma doença super grave, ou por muita dificuldade financeira e tá ali firme na sua fé, inabalável. E enquanto a gente tá aqui com tudo e fica reclamando de qualquer coisa, né? A internet caiu, eu tô gritando. Enfim, essa vai ser a grande diferença entre esses espíritos, né? São imperfeitos, mas um está um pouquinho mais adiantado, porque aquele que suporta sua provação, sua prova ali, seus problemas, sem ficar reclamando muito, sem se revoltar contra Deus, é porque provavelmente escolheu, antes de reencarnar no planejamento reencarnatório, passar por isso para progredir mais depressa. Achei que tinha uma pergunta aqui, era a resposta dos stories. Sem dúvida, o sofrimento que não provoca queixumes pode ser uma expiação, mas é indício de que foi buscada voluntariamente, antes que imposta, e constitui prova de forte resolução, o que é sinal de progresso, né? Completando aí o que a gente estava refletindo. E agora indo para o último item de hoje, que é o 10, os espíritos não podem aspirar à completa felicidade, até que não se tenham tornado puros. Qualquer mácula lhes interdita a entrada nos mundos ditosos. São como os passageiros de um navio onde há pestosos aos quais se veda o acesso à cidade a que aportem, até que se hajam expurgado. Aqui ele dá um exemplo, né? São como passageiros de um navio onde há pestosos, aos quais se veda o acesso à cidade a que aportem, até que se haja expurgado. Esse é um exemplo lá da época de Kardec, né? A gente vê no série, filme também que fala sobre a peste, geralmente é assim, né? Tem um ali dentro do navio contaminado, e aí para e tal, vai fazer aquela... Até esqueci agora o nome que a gente estava usando aí, né? Quarentena. E a gente viu isso agora, nessa situação, né, da pandemia. Alguns países fechados, os Estados Unidos reabriram agora, né, para o Brasil e para mais alguns países. Enfim, aqui que todo mundo entra, todo mundo fazer o quê, né? Mas a gente viu essas limitações, né? Eu sou do Rio de Janeiro e aqui, por exemplo, lá no início da pandemia, a gente teve um momento em que os ônibus... Eu sou do Rio, mas não da cidade do Rio, né? Sou de uma cidade próxima à cidade do Rio. E aí o ônibus não podia, ele tinha que parar, né, no limite. E depois você pegar o outro ônibus, se fosse o caso. Tinha um momento, eu acho que o Uber chegou a parar por um tempinho, não lembro, umas semanas, tinha uma questão, né? Umas dificuldades, depois isso foi afrouxado. Mas, assim, por um tempinho isso funcionou aqui e acredito que em outras cidades a gente viu países realmente com lockdown para valer, justamente para poder ter esse controle. Eu tenho uma amiga em Portugal que ela veio no Brasil visitar o pai dela, que fez uma operação. Quando ela voltou, ela era obrigada a ficar 14 dias dentro do apartamento, mesmo sem sintoma, só para se preservar. E ela disse que lá a parada é muito séria, que parece que eles têm um GPS, ficam ali, sabe, de olho mesmo, aquela coisa tipo espião, sabe? E ela falou que leva multa, que era sério, que ela ficou quietinha dentro de casa. Então, justamente para ter esse controle. Aí trazendo para o nosso caso, como espíritos imperfeitos que nós estamos aqui nesse planeta, por isso. Não tem como a gente ir para um planeta ditoso, um planeta feliz, porque a gente ainda carrega essas imperfeições, o egoísmo, o orgulho, né? Todo esse negativismo que a gente tem, né? Essa raiva, o ciúme, todos esses vícios, as paixões, né? O apego material excessivo,
Como a gente vai entrar num planeta ditoso desse jeito? Então depende de nós, como disse aqui no texto anteriormente, essa mudança, seja continuando aqui quando a Terra for um planeta de regeneração, ou indo para um outro planeta, a gente precisa mudar para poder ficar na mesma vibração. Aqui eu não estou vendo bem, eu não entendi exatamente o nome da pessoa, mas o espiritismo está na minha vida o tempo todo, a família do meu pai, muitos são espíritas. Me tornei espírita há 4 anos por um problema de saúde, assistindo a live de um amigo. Todos nós temos o nosso caminho, né? No meu caso, eu tinha interesse também e ficava só buscando algo na internet, alguma informação, mas eu só fui a partir do momento em que também apertou para mim, porque eu trabalhava num hospital público e aquele sofrimento, ver tantas pessoas com problemas de saúde, esperando cirurgias, aquilo dali ia me fazendo mal, até que teve um momento, uma pessoa já tinha me falado para eu buscar uma religião, e até que chegou um momento em que eu falei, eu preciso realmente buscar, e como na igreja católica eu já não me identificava mais, eu tive coragem, porque eu tinha aquele preconceito, né, de como é a casa espírita, o que acontece lá. Então eu fui, tem toda uma história aí também, eu fui através das redes sociais, e por isso eu trabalho lá na divulgação, e faço assim, tento facilitar, né, desmistificar, tirar essa história de que, né, é algo, ou o que acontece lá dentro, porque até uns anos era difícil você ver espíritas se expondo muito, né? De uns anos para cá é que começou realmente muitas pessoas criando canais no YouTube e colocando realmente como é. Então a gente pode assim simplificar, mostrar o que é o espiritismo, como tem tanto conteúdo bom que nos ajuda. Aqui você fala, né? A família do meu pai, muitos são espíritas. E é bom demais, né? A gente está estudando assim sempre na casa espírita ou online, porque a gente sente até aquele calorzinho, assim, algo de bom para nos fortalecer. Porque a vida tem sido de tantos altos e baixos, né? Até no mesmo dia, às vezes a gente está bem uma hora, daqui a pouco acontece algo e a gente desequilibra. A Samanta me conheceu e viu e gostou. Fiz o ESG com ela, gente, por isso que ela tá falando isso. Olha só, a pessoa se acha, se sente. Mediante as diversas existências corpóreas é que os espíritos se vão expungindo pouco a pouco de suas imperfeições. Então a gente tem que aproveitar a oportunidade, não vir aqui a passeio e não aproveitar, né? Viver no automático. Como expiações, elas apagam as faltas e purificam. São um remédio que limpa as chagas e cura o doente. Quanto mais grave é o mal, tanto mais enérgico deve ser o remédio. Olha, presta atenção, quanto mais grave é o mal, tanto mais enérgico deve ser o remédio. Aquele, pois, que muito sofre deve reconhecer que muito tinha a expiar e deve regozijar-se à ideia de sua próxima cura. Dele depende, pela resignação, tornar proveitoso o seu sofrimento e não lhe estragar o fruto com as suas impaciências, visto que, do contrário, terá de recomeçar. Ele termina aqui esse item deixando claro para a gente que a gente deve passar por essas provas e expiações sem ficar reclamando, senão não adianta. Aí eu vou escolho isso para me purificar, para eu evoluir, e chega aqui eu começo a reclamar o tempo todo. Não dá, né? Eu penso assim, a gente não pode ficar guardando, né? Se algo está me incomodando, eu vou desabafar com um amigo, eu vou desabafar com algum parente, eu vou falar para eu poder não ficar também carregando isso. Mas existe uma diferença entre a gente desabafar um pouco, botar para fora, e a gente ficar ali reclamando, se sentindo vítima, achando que só a gente tem problema, se colocando como esquecido de Deus, aí já é diferente. E a gente entra naquele pessimismo, no negativismo que aí afasta as pessoas, porque ninguém quer ficar perto de quem tá assim o tempo todo, né? Um dia ok, mas ficar falando o tempo todo só coisa ruim, não dá. Até porque tá todo mundo cheio de problema. E a gente sintoniza com quem? Com aqueles espíritos que querem nos encher com mais pensamentos negativos. E aí fica difícil, parece que tudo fica mais complicado ainda. Então a gente tem que ter muito cuidado, né? Com que energia a gente quer passar para os outros, com que energia a gente quer alimentar dentro da gente. E por mais que seja difícil, porque a gente está ainda num momento de muitas dificuldades, de muitos problemas que vão surgindo, que a gente consiga parar e refletir e entender que em algum momento, Deus vai nos ajudar de alguma forma. Para isso a gente precisa pedir, né? Fazer uma prece, abrir o evangelho num momento
de que está se sentindo mal. Às vezes a gente está tão mal que não consegue nem fazer uma prece. Mas aí pede para um amigo para fazer uma prece, ora por mim porque eu estou passando por uma dificuldade, ou abre o evangelho, lê em voz alta, isso tudo nos ajuda. Então agora a gente finalizou aqui esse estudo, né, das causas anteriores das aflições, as causas atuais das aflições. A live foi na quinta-feira, tá salva aqui no perfil, para quem não viu e que queira ver. Eu agradeço a participação de todos vocês, que a gente possa ter paciência para as nossas imperfeições e para as imperfeições alheias, né? Porque a gente precisa conviver dentro de casa, no trabalho, entre vizinhos, né? Em todos os lugares a gente precisa. Na casa espírita, somos todos imperfeitos. E de perto ninguém é legal. Então, que a gente consiga ter paciência e procure, né, enxergar onde a gente precisa mudar e o que depende da gente para que a gente avance e consiga concluir aquelas missões que são pequenas. Ninguém veio aqui para ser Chico Xavier, minha gente, mas a gente veio para ter um bom relacionamento com a família, com os amigos e dentro das nossas limitações, porque é claro que é fácil para um, não é fácil para o outro, mas até onde eu consigo ir, até onde eu consigo mudar para me tornar uma pessoa melhor e no momento do meu desencarne eu ser uma Priscila melhor do que eu fui em outra vida, né? Isso só depende de nós. A gente não consegue mudar o outro, mas a gente consegue mudar a gente mesmo. Por mais difícil que seja, os espíritos disseram, né, em resposta para Kardec, que o que falta pra gente é vontade, né, esforço. Por isso que a gente não consegue. Muito obrigada, Loreta, Sônia, Karen, Samantha, todo mundo que contribuiu aí, que me ajudou, que participou aqui. Foi muito bom estar com vocês. Até uma próxima. Uma boa noite, que Deus os abençoe, abençoe a todos vocês presentes aqui na live, que a gente possa ter aí um final de sábado, domingo, uma boa semana, com vibrações positivas e sabendo que mesmo que surjam dificuldades nos próximos dias, que a gente pode suportar, que temos aí Jesus nos iluminando. Tá bom, Samantha, tchau, um beijo.